A gente está nesse vídeo aqui para introduzir o contexto desta unidade. Então, nós temos 3 unidades, né, nessa disciplina modular, que vai durar um mês. A disciplina que só vai ocupar a tarde de quinta-feira de vocês, então vocês vão ter aí 4 tardes ocupadas com a disciplina OPPP. E nesse vídeo eu vou trazer aspectos gerais sobre divulgando ciência, né? Ou seja, trazendo a ciência para o público, seja ele o público especializado ou o público não especializado, e alguns formatos de divulgação científica que a gente vai aprimorar ao longo desta unidade. Então, esse aqui é o vídeo introdutório dessa temática, né? Vocês viram o vídeo introdutório do módulo, o tutorial, como funciona esse módulo, no caso essa semana, e ao longo desses vídeos, a apresentação de slides, textos de suporte e alguns questionários, vocês vão caminhar para entender como é que acontece esse processo de divulgação científica. Vamos lá comigo. Então, a gente tem 2 formas básicas de divulgação de comunicação científica. Um é a disseminação, que é quando essa divulgação ela é feita, ou melhor, essa informação é feita junto à comunidade especializada, ou seja, pessoas da biotecnologia fazem artigos, teses, dissertações e outras apresentações diretamente para o público da área. Então, é um processo de disseminação científica. Já a divulgação é para o público mais amplo, é um público geral. Basicamente é jornalismo científico, né? A divulgação, que refere-se a estratégias e mecanismos para a veiculação de fatos voltados à ciência e tecnologia. São aqueles blogs, sites, redes sociais usadas para popularizar a ciência. Então a gente tem, por exemplo, o uso do YouTube por muitos cientistas de diversas áreas. Talvez o caso mais conhecido hoje em dia seja do Átila Yamarino e do seu site e canal Nerdologia, que tem se tornado uma grande voz nessa divulgação sobre a Covid-19, por exemplo, para levar as pessoas a informação do modo mais sutil e informativo possível. Mas a gente tem como exemplos dentro da questão da disseminação científica, que é o foco dessa disciplina, basicamente vários tipos de textos científicos que vocês vão se deparar ao longo da vida aqui no IFRO e em outros locais que vocês estudarem, universidade, por exemplo. Então, trabalho de conclusão de curso, né, nós temos no IFRO, no final do curso, basicamente, a gente pode fazer um trabalho no TCC, a monografia de especialização, né, que é um trabalho muito parecido com o TCC, só que a diferença é que ela é feita para a especialização, né, que é o primeiro passo da pós-graduação, a dissertação, que é o texto feito para um mestrado, a tese, que é um texto feito para um doutorado. Qual a diferença de tese e dissertação? Geralmente a tese é algo novo, a dissertação nem sempre traz novidade. Os 2 tipos de formato são muito parecidos. O que diferencia eles é exatamente isso, o nível para que eles estão feitos, para que ele é feito, né? No caso, a dissertação para o mestrado, que é um curso de 2 anos, e a tese para o doutorado, que é um curso de 4 anos. A tese, ela necessariamente tem que trazer novidade. E a partir disso tem outras formas de comunicação que comunicam pesquisas parciais ou pesquisas já finalizadas, né? Então, por exemplo, a publicação na revista científica arbitrada, né, que é uma revista que recebe artigos. Esses artigos são analisados pelos pareceristas, né, as pessoas que fazem os pareceres, que vão dar o sim ou não para que esse texto seja publicado naquela revista. Então, geralmente, o número de pareceristas tem que ser ímpar, né, para nunca dar empate e, obviamente, sempre ter aí o resultado de aceite ou não aceite. No caso é aceite que fala, viu? Quando você manda um artigo para uma revista, você recebe o aceite dela. A publicação em eventos, né? Você pode publicar um artigo, um resumo expandido, outro formato de texto acadêmico, né, no evento científico. A resenha, que a gente já viu aqui na disciplina, nas aulas passadas, que é basicamente, também se publica em revistas acadêmicas, que um livro novo é lançado e aí alguém pega, lê esse livro, faz a resenha e mostra para o público a possibilidade daquela obra ser importante ou não. O projeto de pesquisa que a gente vai ver aqui com mais força na próxima unidade, e o texto de divulgação científica como um todo, né, que é basicamente os textos publicados em revistas especializadas em um público mais amplo, né, como a Super Interessante, por exemplo.
E os relatórios e informes científicos, né? Relatórios que são feitos, por exemplo, para um estágio aqui no curso de biotecnologia no 3º ano. Vamos ver relatório também na próxima unidade. Então, o que esse texto deve ter? De modo geral, eles têm coisas muito incomuns, né? Eles, guardadas as devidas proporções, os textos seguem parâmetros iguais no momento da sua escrita. Então, todos seguem um parâmetro parecido. Textos devem ter objetivos claros, né? Ou seja, você tem que fazer um texto sabendo por que você está fazendo ele. Um sumário, exceto resenha e resumo, e o artigo, prática, e todos os tipos de textos têm um sumário, que é basicamente o caminho que o texto tem, estrutura, né? Quando você abre um livro, você encontra o sumário. Quando você abre a dissertação, está lá o sumário. A tese está lá o sumário. Então, de modo geral, a própria revista científica tem um sumário, né? Para ajudar na localização de um texto, de uma página específica, ou de onde o texto está localizado, né? A escrita ela tem que ser feita a partir de análise de materiais organizados. Então, basicamente, a pesquisa feita no laboratório ou fora de lá, no campo, por exemplo, mas a partir do material coletado, classificado, analisado, organizado, porque não se faz um texto a partir de uma bagunça. Então, é uma característica de todos esses elementos. As citações praticamente aparecem em todos esses textos, que são trechos de outros textos ou não textos, podem ser filmes também, onde você cita basicamente para dar ao seu texto validade. Então, texto sem citação não tem validade, e texto que apenas copia sem dar o crédito ao autor também não. Para o texto ter validade científica, ele precisa dialogar corretamente com outros textos acadêmicos. E, claro, a revisão de português das regras da BNT. Então, muitas vezes um texto na revista é recusado, não porque ele está errado no sentido da sua análise, mas porque ele está errado na formatação, por exemplo, no uso das regras da BNT, na revisão de português. Então, muitos textos, às vezes, são rejeitados pela péssima qualidade da revisão. Então, sempre que você for fazer um texto para um trabalho de uma disciplina, para um projeto que você vai apresentar com o professor, para participação de um evento acadêmico, sempre releia, peça para alguém fazer uma revisão, peça para alguém fazer uma observação no modo como você organizou as regras da BNT no seu texto. E o português tem que ser muito bem escrito, né, para a gente poder ter um texto compreensível e que ele possa circular dentro da comunidade científica / acadêmica. Então, só um parêntese aqui, a citação, ela é basicamente, né, são as referências a outros trabalhos, né, que analisaram o tema do texto que nós fazemos. Tem 3 tipos, né, a direta, a indireta, a citação, e a direta tem 2 subtipos, uma longa e uma curta, né. A longa é mais de 4 linhas, a curta menos de 3 linhas. Qual a diferença? A citação longa vai estar recuada, separada do texto, a curta vai estar dentro do texto, entre aspas, né? Como, por exemplo, um exemplo de citação direta curta, né? São velhas e persistentes teorias que atribuem capacidades específicas inatas a raças ou outros grupos humanos, que é a citação do Roque Laraia, que é um antropólogo falando sobre cultura, né? Uma citação indireta, você não cita o texto diretamente, mas cita o autor e algo que ele falou, né? Tipo Soares, 2009, página 16, seu formato autor-data, né? Diz que numa sociedade que se divide em classes, a ideologia que domina, de acordo com a ideologia marxista, é a ideologia da classe dominante. É um texto da sociologia aqui, onde o cara está indiretamente citando esse Soares, né? E uma citação, que é o exemplo que você deve menos utilizar. Você às vezes não encontra o livro, ou você encontra apenas uma citação interessante dentro de outro texto, aí você quer citar. Você coloca dessa maneira aqui, ó, segundo Golgi, 72, página 59, aí bota a citação que o autor copiou e bota ali, ó, entre parênteses, a PUD, né, que é de quem é a citação de verdade. Então, aqui é para de fato não haver possibilidade de plágio, né? Mas não é um tipo de citação que deva ser muito usado. Só nas últimas consequências, quando você realmente não encontrou o livro, o autor, aí você usa esse formato de citação. Por exemplo, a gente vai ver aqui alguns exemplos de textos que a gente já falou aqui, né? Não vamos repisar todos, só os mais utilizados por nós. Um artigo científico, né, que todos conhecem, mas é importante ver que ele segue alguns padrões. Por exemplo, aí está apontado pelas setas os principais elementos do artigo quando ele é publicado numa revista científica, né? Então a gente tem a revista de onde veio, né, Tempo Social, lá da USP, inclusive é uma revista
da área da sociologia, mas que publicou aqui um artigo sobre biotecnologia e as relações que a biotecnologia tem com a sociedade e a sociabilidade. O título vem acima, depois vem a autoria. Essa questão aí dessa epígrafe é uma questão opcional, que é essa citação que está destacada em cima do Andrew Simpson. Vem o resumo e as palavras-chave, geralmente nessa sequência. Nessa formatação dessa revista aqui, eles botam palavras-chave e o rodapé do lado, mas de modo geral segue o padrão da ABNT, mas algumas revistas fazem algumas adaptações. Está certo ou está errado? Bem, é uma questão adaptada ao formato da revista às vezes, mas ela sempre vai ter esses elementos presentes. O desenvolvimento do texto, né, que é basicamente o andamento, o corpo dele, e o rodapé, que é onde você coloca informações adicionais que não precisam estar dentro do texto, mas que você pode colocar lá como uma nota para que o leitor possa buscar em outra fonte, ou você aponte aí um conceito paralelo. Basicamente são anotações, notas de rodapé, chama-se notas por conta disso. E as referências finais, referências bibliográficas no caso aqui, que é de onde veio a inspiração, as fontes, os autores que você leu para fazer esse artigo, sempre seguindo a lógica da nota da referência, seguindo a sequência da organização do alfabeto, né, da letra A em diante, né? Então a gente vai ter uma organização seguindo a lógica do alfabeto para facilitar encontrar os autores. E aqui é um exemplo de banner, né? Esse é um exemplo de banner, que é o formato talvez mais básico da disseminação científica. É muito comum PIBIC-anos, apresentação em congressos, muitas vezes deixam para os alunos de ensino médio ou graduação a apresentação do banner, que é basicamente, veja que ele segue o padrão de um texto acadêmico, introdução, desenvolvimento, conclusões, referências, mas ele traz aqui o caminho de uma pesquisa parcial ou final e apresenta para o grande público, né? Ele é exposto e o dono do banner geralmente fica lá apresentando os resultados da pesquisa a partir do que está colocado ali. Ele vai ler o banner? Nem sempre. Ele vai deixar o banner como um elemento figurativo muitas vezes e vai ele mesmo explicar. Ou ele pode ler esse texto, que geralmente está resumido, como a gente vê aí, nesse projeto aí do Instituto Federal de Santa Catarina, no caso do curso de Proeja, e ele vai organizar passo a passo, explicando quais foram os passos da pesquisa, com imagens, né, para ilustrar, sempre também bem legendadas, e seguindo as regras da ABNT também, né? Esse banner possivelmente está em Arial. E slides que vamos ver em um vídeo à parte. Então, de modo geral, esse primeiro ponto aqui para introduzir é importante para vocês irem caminhando, né? Então, prestem atenção nos próximos materiais e mais adiante vocês vão observar como é que se faz uma boa apresentação de slide.